Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema muito importante, que é coragem. Tema que eu gosto bastante, que eu aprecio bastante. Contamos novamente com essa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É uma alegria a gente estar aqui fazendo essas reflexões, né? Estudando, porque, gente, quem primeiro estuda somos nós, né? Então, a gente realmente fica agradecido a Jesus por essa oportunidade da gente estar fazendo essas reflexões realmente, né? Que seja um bom programa, né, Jefferson? Isso mesmo. E eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, que é muito importante que você faça isso. Porque você, compartilhando, divulgando nossos vídeos de hoje, você, e do canal também, você vai poder, então, nos ajudar a ganhar relevância no YouTube. Porque o YouTube é a plataforma que, quando mais você assiste o vídeo, se você assistir o vídeo todo, você ganha, aí o canal ganha relevância. Então, precisamos urgentemente aí divulgar a boa nova de Jesus, divulgar o Espiritismo segundo o plano espiritual nos ensina. E, se divulgando essa lista de contatos, seu WhatsApp, suas redes sociais, você está ajudando também, cooperando com o compartilhamento, com a divulgação da boa nova de Jesus. E hoje, então, Ari, vamos falar um pouquinho sobre coragem. O que você pode falar sobre coragem? O que é, na verdade, coragem, para a gente poder entender? Pois é, né, Jefferson? O que é coragem, né? A gente acha que coragem é você só sair se atirando aí na frente de tudo, qualquer coisa, né? Mas não é assim, não, gente. Coragem, na verdade, é moral forte perante o perigo. Veja que coisa interessante, né? Perante aqueles riscos da vida, é você ter o destemor, né? Você não temer, é você ter bravura, ter. Agora, quando a gente olha no dicionário, olha que interessante. Coragem é firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Olha que coisa mais interessante. Firmeza de espírito. E exatamente. Coragem, gente, não é agressividade, né? Não é você se jogar nas situações de qualquer maneira, não. Coragem verdadeira é aquela que traz consigo o equilíbrio na base de todos os sentimentos, de todos os pensamentos e de todas as atitudes, né? Porque se a coragem traz o equilíbrio, né, ninguém consegue progredir, evoluir, elevar-se, né, sem a coragem de se aceitar tal qual é. Né? A gente precisa se aceitar como é para nós conseguirmos fazer o melhor, darmos o melhor de nós, fazermos o melhor de nós mesmos. Né? Então, a gente só consegue conquistar a coragem na sucessão das nossas experiências evolutivas, né? Entre as várias dificuldades que a gente passa, dos desafios, das provas, das dores, dos sofrimentos, né? Por quê? Porque mediante essas situações é que a gente adquire resistência moral e calma, né? A coragem, ela dá à criatura força para suportar todas as dificuldades sem vitimismo, sem derrotismo, sem queixa, sem lamúria, né? Buscando sempre a compreensão daquilo que está acontecendo. E, consequentemente, a coragem permite que a gente busque a melhor maneira de enfrentar qualquer situação. Né? Por isso é que ela é a força moral daqueles que, por exemplo, são pobres. Pobre materialmente, né? De condição material, né? É, a coragem é que faz com que a pessoa que está numa situação de pobreza persevere diante das dificuldades, com resignação, sem desistir, né? Porque quem é corajoso, gente, traz dentro de si mesmo, lá no íntimo do seu espírito, a confiança na sua própria capacidade de ação, né? Confiança na própria resistência, né? Diante das situações, diante do mal. Não se permite
ficar agasalhando ali sentimentos inferiores, como raiva, como desejo de vingança, como ódio, né? A gente sempre fala, né, Jefferson, que a gente tem uma contabilidade divina, viu, gente? E na contabilidade da vida, quando a gente olha para o bem comum, para o bem de todos, na verdade, mais vale a gente estar momentaneamente imperfeito, servindo, trabalhando em auxílio a todos que estão ao nosso redor, durante, porque, gente, a gente não para. Né? O nosso processo de aperfeiçoamento, ele é contínuo. Então, antes a gente continuar no nosso processo de aperfeiçoamento, estudando, caminhando, e ainda com a consciência de ser imperfeito, mas servindo e trabalhando, do que ter ali várias virtudes e você não agir por medo de você se perder aí no caminho. Ah, não, não, não posso agir nisso, não. Nossa Senhora, lá porque, né, ele está passando aquela situação, se eu for lá, vou passar também. Veja, não é isso. A coragem, aliás, André Luiz, no livro Diálogo dos Vivos, na psicografia, claro, do nosso querido Chico Xavier, diz que aquele que nunca erra, né, nunca sofre, ele ainda está na estaca zero, né, em matéria de experiência. É experiência, gente, esse continuar da nossa vida, existência após existência, passando pelas diversas experiências, é que nos forjam moralmente, que nos faz desenvolver as virtudes, né? Então não adianta a gente ficar com medinho, não, gente, né? Não adianta a gente ficar com medo de viver, com medo de auxiliar, com medo de servir, porque nenhum de nós avança sem correr risco, né? Agora, se eu deixo o pessimismo tomar conta de mim, né? O que o pessimismo é? Impedimento para a nossa capacidade de auxiliar, para a nossa capacidade de avançar, para a nossa capacidade de criar, né? Então, avançar na nossa senda evolutiva, na nossa jornada, na nossa caminhada, exige sacrifício e coragem, né? Quando a gente tem receio do sacrifício necessário na realização do bem de todos, a gente só está atrasando a nossa caminhada, né, Jefferson? Exatamente, Laura. E eu queria começar a minha explanação falando numa passagem de Emmanuel, do livro Palavras da Coragem, de autoria de Chico Xavier e Carlos Bacelli, né? Ele fala o seguinte: a coragem da fé em Deus se te fará alavancar de apoio, desculpa, te fará alavanca de apoio na travessia dos obstáculos. Olha só que interessante, que impactante essa frase do que Emmanuel nos traz através do Chico Xavier e Bacelli, Carlos Bacelli. Muitas vezes nos falta realmente essa coragem de vencer a vida, de encarar a vida, de vencer os obstáculos, desafios, as dificuldades, os problemas que a gente tem no dia a dia. E, às vezes, essas dificuldades, essas problemáticas que nós temos no dia a dia, elas são agravadas por quê? Porque nos falta coragem de encarar elas. Quando a gente não encara um desafio, por exemplo, uma problemática, nós estamos deixando de ganhar recursos que vão nos dar mais maturidade ou nos convocar à disciplina e também contar com o apoio espiritual dos amigos espirituais, né? Esses amigos, que cooperam conosco, nos inspirando, nos intuindo, nos ajudando. Então, quando falta, né, nos falta coragem, quando a gente tem receio, a gente acaba ali se esquecendo que, por mais que nós estejamos naquela dificuldade, aquele desânimo, ou uma forma de pessimismo, tem alguém do outro lado da vida que está ali nos empurrando. Vamos, vai dar certo. Vamos lutar, vamos ter coragem de enfrentar essas circunstâncias. Porque a travessia é igual você atravessar a ponte, né? Você olha para baixo, você vê o tamanho, né, a altura que está aquela ponte, você tem receio de cair. Mas se você ficar parado e olhando para baixo, você vai ter um problema de
aquela tontura, né? Pode realmente cair, ou ficar estagnado, pelo medo, pelo receio. Agora, se você olha para baixo e, não, eu vou atravessar essa ponte porque eu tenho fé em Deus e eu consigo atravessar essa ponte. Eu sei que eu consigo atravessar essa ponte. Então, é uma coisa que nós precisamos ter coragem. Muitas vezes, alguns problemas surgem na nossa vida, não porque alguém criou, porque a vida nos colocou aquele problema. Porque, na verdade, foi a nossa falta de coragem que criou, que desenvolveu aquele problema, aquele desafio. Então, nós não devemos esquecer que essa jornada evolutiva vai ser recheada de questões que vão exigir essa coragem. Então, se a gente não tiver equilíbrio, não tiver uma coragem equilibrada, com fé, com confiança, usando a razão, a maturidade, a disciplina, nós não conseguiremos aí avançar, né? Até porque o Emmanuel nos ensina na obra Palavras da Coragem, também de autoria, né, autoria de Chico Xavier e Carlos Bacelli, fala o seguinte: constrói, sempre que possível, o otimismo e a alegria em derredor de seus passos. A tristeza inerte não auxilia ninguém. Foi o que eu acabei de falar sobre a ponte. Você vai para baixo, dá aquele medo, que receio de atravessar, de cair. Mas se você ficar parado, ficar inerte, ocioso, você não vai sair do lugar. Você vai continuar com aquele medo, vai continuar estacionário, né? Vai ficar ali parado, estagnado naquele ponto. Então você logo não avança. Não tem essa coragem de avançar, de querer passar, transpor aquele obstáculo. Não devemos, de maneira alguma, esquecer que nós temos o poder da escolha, o poder de enfrentar aquilo que nós temos na frente, de dificuldade, que a gente pode combater em nós aquelas dificuldades, de virtudes que a gente pode despertar na atual encarnação, mas a gente não desperta por receio. Receio de quê? Receio de que os outros vão pensar de nós, do que a gente vai transparecer para os outros, né? Na verdade, nós temos que ter coragem de enfrentar nós mesmos, enfrentar o bom combate, aquele combate interno que a gente vence, tem que vencer a nós mesmos, nossas próprias limitações, beirando ali as fronteiras daquilo que nós possamos ser ter de evolução, despertar virtudes, despertar aqueles valores importantes da nossa vida. E para finalizar, acho importante que na vida nós temos também que ter coragem, muitas vezes, para tomar algumas atitudes, ter algumas posturas, algum posicionamento, mas na questão de vencer a nós mesmos, né? Então, quando a gente oculta de nós a possibilidade de enfrentar com fatos, com verdade, com as questões que são muito importantes para o nosso aprimoramento moral ou da humanidade, nós deixamos de aprender, deixamos de ensinar, de colaborar com o progresso do mundo e das pessoas também. Então, não devemos, de maneira alguma, nos ter receio ou nos abster de ajudar, cooperar, porque coragem também é caridade, em sua palavra mais simples. Duas coisas interessantes, né, Jefferson, que você falou aí, principalmente, da inércia, né? Gente, a vida é movimento, né? Se a gente fica parado, a gente está atrasando a nossa caminhada. E olha, a velocidade com que a gente progride depende de nós mesmos, das nossas escolhas, né? Então, Kardec até tem uma frase maravilhosa, que ele fala que o atraso sempre é culpa da própria criatura, e é verdade, né? Por isso, gente, que a gente precisa, quando nós compreendemos que trabalhar, servir, é participar do concerto da vida, a gente também compreende que participar é viver corajosamente. Sabe por quê? O Jefferson falou um negócio interessante aí. Quando a gente fica com medo, né, de tomar a decisão, de seguir, de auxiliar, todo mundo que se preserva de forma exagerada, né, contra as dificuldades, contra os desafios, contra os obstáculos, né, contra as provações, acaba, na realidade, fugindo, né, do seu dever, de cumprir as tarefas que cada um de nós tem aqui para desenvolver. Então, se a gente colabora na construção da felicidade geral,
né? A gente não pode ficar aí com medo, né? A gente não pode ficar aí irritado, né? Com alguém que às vezes fala mal da gente, né? Com uma calúnia, com uma injúria. A gente não se irrita, gente, né? Quem realmente entende que a vida é movimento, que é preciso trabalhar, servir de forma corajosa, não se irrita com esse lixo que as pessoas vão colocando no seu caminho, não. Segue em frente, né? Aliás, no livro Diálogo dos Vivos, tem uma mensagem do André Luiz, né, que eu falei, e nessa mensagem tem um comentário do irmão Saulo, em que ele diz que tudo na vida está por fazer. E é verdade, né? Por quê? Porque a gente anda para frente, a gente não anda para trás, né? O que a gente já fez é só o início da nossa tarefa, gente. Então não pensa que a gente já fez muito não, porque nós nem começamos, na verdade, né? Então, se a gente olhar pela ótica da filosofia, né, porque a doutrina espírita tem a base na filosofia, na ciência e na religião. Então, se a gente olhar pelo lado da filosofia, né, a gente compreende que ser e fazer, na verdade, são duas faces da mesma moeda, né? Porque quem é, faz. Quem não faz, não é. A verdade é essa, pode parecer um pensamento assim meio translocado, mas é exatamente isso. Porque se ser e fazer são duas faces da mesma moeda, se eu sou, eu faço. Agora, se eu não faço, eu não sou, ou seja, eu não participo, né? Aliás, Aristóteles, ele dizia uma coisa interessante. Ele fala que nós somos em nós mesmos a potência de quanto nós temos que fazer, né? E só, gente, quando a gente se dispõe realmente a fazer, a realizar, é que a gente se converte na realidade viva do nosso destino, porque é preciso fazer. Lembra que lá no Evangelho está assim: a fé sem obras é morta. E é preciso fazer, porque só fazendo a gente compreende de fato o ato de viver. A vida é movimento, gente. E se ela é movimento, ela também é esta potência, esta capacidade de movimentar, né? E ela só se realiza neste ato de existir. Então, o que é existir? É viver de forma consciente, é lutar sem cessar na busca do próprio aprimoramento, aprimoramento intelectual e moral. É você buscar transcender, ou seja, chegar num estado além, mais elevado, né? Por isso, gente, que o homem precisa do esforço para compreender esta questão do ser através da existência, né? É uma busca do homem através do quê? Fazer. É preciso que a gente saia de nós mesmos e começamos a agir, né? É por isso que a doutrina espírita é tão importante e tão esclarecedora, né? Porque ela amplia toda essa questão, ela se aprofunda por conta do conceito das existências sucessivas, da reencarnação, né? O homem, cada um de nós, gente, cada criatura se faz a si mesmo, ou seja, é responsável pela sua própria trajetória, né? Fazendo aquilo que nos compete fazer em cada existência, né? Se eu considero, é, se eu me considero ali incapaz de fazer, então eu não faço, porque não vou fazer isso não porque eu sou incapaz. Né? O Jefferson me chamei para fazer qualquer coisa, Jefferson, sou capaz de fazer isso não, né? Eu nem me interesso, eu já vou logo colocando ali que eu não sou capaz de fazer. Aí eu não transformo a vida em agir, em ato, ou seja, é não existir. Porque existir precisa do fazer. Né? É por isso que a gente precisa se aceitar, gente, como nós somos.
A gente não tem que mascarar, ficar vestindo máscara, não. Nós somos seres imperfeitos, nós temos nossos defeitos e temos as nossas qualidades. Então, não fantasia, não, se aceite como você é, tome consciência das suas deficiências, dos seus defeitos, das suas imperfeições, para que você consiga fazer o melhor de si mesmo, ou seja, para você conseguir se superar. E isso, gente, exige de nós coragem. Exatamente, olha, muito bem, bem colocado. Eu queria também falar um pouquinho mais sobre a questão da coragem, da caridade, até para poder esclarecer as pessoas, né, que como nós temos o nosso lema, né, que fora da coragem, fora da caridade na salvação, então, salvação, a, através da caridade, exige coragem. Na obra Estude e Viva, do André Luiz, autoria do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: coragem também é caridade. Então, nós somos defensores dessa bandeira, né, que fora da caridade na salvação, então nós precisamos ter coragem. A coragem de enfrentar as situações que exigem a caridade. Não é só a caridade de você dar um prato de sopa, dar ali um dinheiro, né, para alguém que está pedindo, um pedinte. Não. A coragem de você fazer caridade consigo mesmo também. Como nós estamos falando nesse programa, nós precisamos nos enfrentar. Perder esse receio, esse medo de enfrentar as coisas, os desafios das coisas. Né? Porque muitas vezes a gente acaba se perdendo, deixando de fazer uma coisa que a gente gostaria de fazer. Né? Por exemplo, né? Eu quando sou bastante corajoso nesse sentido, né? Você tem um projeto novo na empresa, uma coisa assim, eu vou, faço. Né? Eu analiso as circunstâncias, planejo tudo e faço. Não fico receoso, mas será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Não, eu vou fazer. Deu certo, beleza. Não deu certo, beleza, eu fiz igual. Eu tentei, fiz, me esforcei ao máximo, consegui, beleza, consegui, né? Tranquilo. Então, precisamos ter certa coragem, tomar postura, tomar atitude mais segura, mais firme. Agora, se você não está seguro que você possa cumprir aquilo lá vai prejudicar uma coisa na sua vida, tudo bem. A gente tem que ter receio, tem que ter algumas questões que nós precisamos aí estudar, planejar, aprimorar para poder dar certo na frente. Agora, quando nós temos receio, porque nós temos falta de coragem, porque eu estou sozinho, não vou não vou distribuir um prato de sopa para as pessoas, não vou ajudar aquela pessoa lá, porque a pessoa talvez não aceite, não entenda meu posicionamento, meu entendimento, minha forma de expressar. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Outro exemplo muito prático, que é da minha própria vida, é coragem para esse programa. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, né? Mas eu tenho as minhas limitações. Vocês podem perceber, eu tenho minhas limitações de voz, de verbalizar as coisas, explicar as coisas. Mas o medo, o receio, não foi tão forte quanto a coragem de estar aqui com vocês. Então, assim como a Lara, ela tem seus medos, seus receios, mas ela está sempre ajudando a gente. Está sempre que nos aprimorando com suas expansões bem objetivas, bem didáticas, né? Então, nós não devemos ter medo. Jamais devemos ter medo. A gente tem que ter coragem de enfrentar as coisas. E no livro, Estude Viva, também, do André Luiz, né? O Sofista fala o seguinte: decisão firme, leme seguro. Ou seja, a coragem exige decisão firme, para que possamos então, ter um leme seguro. Se nós decidimos fazer uma coisa, uma escolha, que nós temos poder de escolha, a gente decidir fazer uma coisa, e aquilo a gente está inseguro, será que vai, não vai? Será que eu tenho essa capacidade de fazer aquilo lá? Será que não tenho? Você está com meio caminho já pronto para não dar certo. Agora, não, vou com força, vou com vontade, vou com fé, vou me especializar, vou me qualificar, vou tentar fazer o máximo que eu puder para poder fazer com aquilo que eu tenho desejo, que a escolha que eu vou fazer que dê certo. Então, precisamos ter segurança firme, ter uma decisão firme para que possamos ter um leme seguro. E, por fim, o André Luiz fala nessa mesma obra, Estudo de Viva, o seguinte: olha só interessante, nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Repito, nada se realiza de útil e grande sem a coragem. O
que é uma coisa útil? Você quer, quero ajudar as pessoas que estão na rua, quer dar um cobertor, quer dar uma sopa ali, por exemplo. Vamos lá, tenha coragem. Se você não sabe como chegar nas pessoas, estude, pergunte para as pessoas que fazem esse trabalho, se aperfeiçoe, busque qualificação para isso. Mas nunca deixe de fazer aquilo que você tem vontade, aquilo que você quer como uma escolha própria de si. Então, para a gente ter uma realização que seja útil, né, e grande, não grande no sentido de grandeza, de obra grande, coisa grande, não. Grandeza no sentido de você estar sendo grande para você. Você está dando um passo maior, que você vai estar ali dando maior iluminação para o seu espírito, despertando virtudes, valores para você, para então ser grande em você mesmo, não para os outros, mas para você mesmo. Então, exige-se coragem. Claro, se você quiser fazer alguns comentários finais ou considerações, fica à vontade. Eu só quero ressaltar, gente, o seguinte: essa necessidade da gente se olhar, né? Se compreender tal como nós somos. A primeira coisa que a gente tem que compreender é que nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, né? Nós estamos sob a tutela do Cristo, né? Então nós somos realmente, fazemos parte desse imenso rebanho de criaturas em evolução neste planeta. Agora, se a gente não tem coragem de pensar, de agir, de se renovar sozinho, né? Vocês já viram um rebanho, por exemplo, de gnus, um rebanho aí de gado mesmo, né? Que quando estoura é aquela confusão, ou quando empaca ninguém se move mais, né? Tem até uns vídeos aí legais na internet, né? Daqueles cães, né? De pastoreio, o Border Collie, o pastor australiano, o que eles fazem? Quando o rebanho empaca, eles vão lá e mordiscam ali né, no calcanharzinho ali da vaca, né, na canelinha delas ali, das ovelhas, para eles andarem. Então, se a gente não tem coragem de pensar, de agir, de nos renovarmos sozinhos, a gente sabe que a gente faz parte de uma grande massa de criaturas. Quando o rebanho empacar, quando as criaturas empacarem, igual a gente está vendo no mundo hoje, ou quando elas estourarem aí, numa revolta, seja lá o que for, né? Se a gente não tiver coragem de ser quem nós realmente somos, né? Se a gente não tiver coragem de fazer aquilo que é preciso fazer, se a gente não tiver coragem de cumprir o nosso dever, né? Que cada um de nós tem o seu papel aí na vida, tem os seus deveres a cumprir, a gente não vai progredir. E a gente nem mesmo vai ser útil para ninguém, né? Então é preciso coragem para se aceitar tal qual nós somos, para pensar por nós mesmos, por agir por nós mesmos, por trabalharmos na nossa própria renovação. É claro que ninguém vive sozinho, a gente progride nessa interrelação de uns com os outros, mas a minha responsabilidade para comigo é aprender a pensar por mim mesmo, agir por mim mesmo e é trabalhar com esforço na minha própria renovação. E isso, gente, precisa de coragem. É verdade, ó. Eu queria fazer umas considerações finais. No momento que está chovendo forte aqui, não consigo falar mais alto que a chuva. O Emmanuel fala no livro Nós o seguinte: a caridade é também doar esperança e coragem aos companheiros que estão prestes a desfalecer na luta pela vitória do bem. E fala também Emmanuel, na obra Mãos Unidas, a coragem da fé começará sempre através da veemência com que exponhamos as próprias ideias diante da verdade. Entretanto, só se realizará em nós e por nós, quando tivermos a necessidade da coragem para compreender todos os homens, ainda mesmo os nossos mais ferrenhos perseguidores, como nossos irmãos e filhos de Deus. A Laura falou muito bem essa questão da coragem, porque nós somos filhos de Deus. E Deus
jamais teve um receio. Deus é perfeito, nós somos criações de um ser perfeito, um ser totalmente puro, um ser que é inalcançável por nós. Nós ainda não compreendemos Deus na sua totalidade. Talvez, penso eu, na minha opinião pessoal particular, a gente compreende Deus nem 0,001%. Porque nós temos a grandeza de Deus em nós. Nós somos seres divinos, seres que estão aqui para vencer, para aprimorar, para evoluir. Por que nós temos medo, temos receio de enfrentar essas coisas, dificuldades, os desafios? Nós somos filhos de Deus. Deus jamais nos criaria se não tivesse coragem. Então, nós temos essa virtude em nós, intacta em nós, que está ali intrínseca em nós, na verdade. Precisamos, então, despertar essa coragem. A coragem de enfrentar as dificuldades de maneira equilibrada, ordeira, disciplinada e com maturidade. Agora, não estamos, em momento algum, tanto a Lara como eu, falando de coragem de você, não, vou pular de paraquedas, vou sentir ali, vou pular de bug jump. Não é essa coragem que a gente está falando, a gente está falando coragem do espírito, não é coragem da aventura, não é isso, é coragem do espírito, é o aprimoramento do próprio espírito. É essa coragem que a gente está afirmando e comentando no programa de hoje. Então, galera, chegamos ao final desse programa aqui de hoje. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco nesse momento. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilhe, divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam entender que a coragem é essencial para essa jornada evolutiva, a gente poder despertar em nós virtudes, valores e entendimentos também da vida, né, que a gente vai estar presenciando, vivenciando dia a dia. Lara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vejo você no próximo programa. Sou eu quem agradece, Jefferson. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima, pessoal. Boa noite, boa semana, boa segunda-feira. Até mais.